Gente, tudo bem? Então vamos iniciar hoje mais uma aula, né, de história, né? Vamos conversar aqui sobre reforma e contra-reforma. Tem o objetivo de perceber a contribuição desses fatos da reforma e contra-reforma na educação, né? Então nós vamos falar inicialmente como aconteceu a reforma protestante, né? No início dos tempos modernos havia muitas insatisfações acumuladas contra a Igreja Católica. Uma das insatisfações era religiosa, que se refletiu em críticas contra o comportamento desregrado do clero, né? O que a igreja fazia, contra o autoritarismo da igreja, né? E a outra insatisfação era socioeconômica, que é a busca de uma ética mais adequada ao espírito comercial. A igreja cobrava muito imposto, juros altos, né, nos empréstimos, né? E a outra insatisfação era política, né? O conflito entre a igreja, representada pelo Papa, e a monarquia, representada pelos reis. Os reis cada vez mais querendo ter poderes, né? E todo esse processo de descontentamento contra a igreja desembocou num movimento de ruptura religiosa, que se chamou a Reforma Protestante do século XVI. E entre os seus líderes da reforma destacam-se Martinho Lutero, na Alemanha, João Calvino, na Suíça, Henrique VIII, na Inglaterra, né? Vamos falar um pouquinho sobre Martinho Lutero e sua doutrina, que foi o que mais interferiu na reforma protestante, né? Lutero nasceu em Eilsben, na Alemanha, e ele foi estudar na universidade, foi estudar direito, mas ele tinha uma inclinação religiosa e ingressou na ordem dos agostinianos, assim satisfazendo a sua mãe, Santa Ana, né? Ele era muito sério, metódico, muito aplicado, tornou-se professor em teologia, né? E Lutero vinha insatisfeito com o clima de corrupção e avareza do clero. Então ele começa a fazer críticas à Igreja Católica, né? E aí acontece o rompimento de Lutero com a igreja por meio dessas críticas que ele vem fazendo. E culminou quando acontece a chamada venda de indulgência, que é uma prática feita pelos fiéis por meio de dízimos em troca de perdão de seus pecados, por meio de pagamentos, né, de contribuição em dinheiro para serem perdoados, né? E Lutero, escandalizado com essa salvação comprada a dinheiro, o qual era destinado esse dinheiro, né, para quê? Para a construção da Basílica de São Pedro, cujo Papa na época era Papa Leão X, né? Então ele fez um manifesto com 95 teses contra a Igreja Católica, né? E aí ele inicia-se assim uma longa discussão entre Lutero e as autoridades eclesiásticas que culminou com a sua excomunhão pelo Papa em 1520. E essas discussões duraram muitos anos, né? E mesmo assim, apesar de todas essas críticas que ele vem fazendo e do manifesto que ele fez, né? Mesmo assim, suas ideias se propagaram rapidamente e assim estava iniciado o movimento protestante, né? E aí nós vamos falar agora de alguns aspectos da doutrina luterana, né? Considerando sobre a igreja, a criação das igrejas, o que ele queria? A criação das igrejas nacionais e autônomas, que seriam dirigidas por pastores casados. Ele era contra o celibato, né? E também que essas igrejas deveriam ser orientadas pela língua de cada nação, isto é, uma língua vernácula, e não o latim como acontecia na época, né? Também ele falou sobre o aspecto religioso, que queria cerimônias mais simples, sem ostentação, sem veneração a santos e imagens, né? E com relação à Bíblia, Lutero colocava que deveria acontecer sua leitura e interpretação, e deveriam ser efetuados por todos os cristãos. Inclusive, ele traduziu a Bíblia, que era em grego, para o alemão, para facilitar aos seus fiéis, né? A salvação humana era outro aspecto da doutrina luterana. O ser humano salva-se pela fé em Deus
e não pelas suas obras, né? E como era a educação luterana, como ela interferiu na história da educação? Durante séculos, né, a igreja ostentou ser a representante de Deus na terra. Para ele, o contato entre Deus e seus filhos dependia somente da fé. Né? E esta fé encontra-se nas leituras, né, de interpretação da Bíblia, e assim contribuía para o desenvolvimento da alfabetização, né, contando com a participação do Estado, né? Vocês vão ver ao longo da história que a alfabetização aconteceu na Alemanha por meio da Bíblia, de textos bíblicos, né? Inicia-se assim a educação pública europeia, contrastando com o ensino particular ministrado pelas escolas religiosas, né? Porque até então tinha escolas religiosas, mas eram particulares. A educação protestante, então, ela vem se tornar pública e estrutura-se em 3 níveis fundamentais. A escola primária, né, mantida pela comunidade municipal, com a alfabetização, né, e utilizando textos bíblicos nessa alfabetização. Ensinava-se noções de matemática e música por meio do canto coral de hinos cristãos, que até hoje a gente vê como interfere, como influencia a questão dos hinos nas igrejas protestantes, né? Isso é a escola primária, e ela era uma escola elementar, a escola primária, para classes assim, trabalhadoras, né, mais simples eram, né? E tem a escola secundária que destinava-se aos filhos da burguesia, com caráter religioso, estudo em latim das obras clássicas greco-romana e preparação para profissões liberais. Não se preocupava com as ciências exatas, e sim com as ciências humanas, né? É uma escola que preparava, então, que dava condições, privilégio aos filhos da burguesia, né? Então já era discriminadora também, né? E tem a escola superior e universidade que prepara espiritualmente o homem, né? Estuda a Bíblia, e muitas universidades já existiam com o mote católico, então elas tiveram que sofrer mudanças, né, com seus princípios, conforme Lutero vinha pregando, em Wittenberg, Frankfurt, Bingen, né, e etc. E depois aparecem outras já com os princípios protestantes, Marburgo, Estrasburgo e outras mais, né. As universidades alemães tinham 4 faculdades: teologia, direito, medicina e filosofia. Teologia, ela usa especificamente a interpretação e estudo da Bíblia, né? E o direito, então, na época, retirou seu estudo sobre direito canônico, eclesiástico, né? Estudo da igreja, dedicando-se ao direito civil e comercial, direito ao homem e às transações comerciais. E a medicina e filosofia, influenciado pelo humanismo e pelo estudo dos clássicos greco-romanos, né? Quando a gente fala em humanismo, a gente sabe que é valorização da literatura, do homem, da poesia, né? Da história, né? E filosofia, valorização, sabemos que o berço dos nossos filósofos, berço da civilização filosófica é na Grécia, né? E a Contra-Reforma que aparece. Por que aparece a Contra-Reforma? Porque a Igreja Católica, ela reage inicialmente e imediata, né, sabe? Diante desse movimento protestante. E foi a de punir os seus principais líderes. Porém, não deu bons resultados. E o movimento continuou, o movimento luterano, crescendo e conquistando novos seguidores. Então, a Igreja Católica reage e busca promover a moralização do clero e a sua reorganização com um amplo movimento que se denominou, que se chama Contra-Reforma, né? As medidas que caracterizam a Contra-Reforma são as seguintes. Foi destacado, né, entre as medidas, o Concílio de Trento na Itália e a criação da Ordem dos Jesuítas, né, tá? Vamos falar sobre o Concílio de Trento, que é a primeira medida que foi tomada pela Igreja Católica em reação ao protestantismo. O Papa Paulo III convocou um concílio, cujas primeiras reuniões foram realizadas na cidade de Trento, na Itália. E depois de muitos anos de estudo,
foram apresentadas as seguintes conclusões. Foi mais de 10 anos de estudo, né? Que conclusões que foram apresentar com relação à unidade da fé e à disciplina eclesiástica. Então, alguns pontos da doutrina foram destacados. Sobre a salvação humana, que depende da fé em Deus e da prática das boas obras, né? E sobre a questão da fé, o dogma religioso tinha a Bíblia como fonte, cabendo à Igreja dar-lhe a interpretação correta. Então, o Papa reafirma aqui a sua posição como sucessor de Pedro, a quem Jesus confiou a construção de sua Igreja, né? Outro aspecto dentro da reação do Concílio de Trento é a educação dos fiéis. Determinou-se a elaboração de um catecismo com pontos básicos, né, da doutrina católica, e recomendou-se a criação de seminário e elaborou-se uma lista de livros proibitivos ou proibidos aos católicos. São 3 situações que destacamos aqui, né? O catecismo, o seminário e os livros proibidos, né? E o outro aspecto é o restabelecimento da Inquisição. A Igreja Católica criou em 1231 os tribunais da Santa Inquisição para julgar os heréticos. Quem eram os heréticos? Pessoas que não seguiam, que não queriam mais seguir a doutrina católica da Igreja, né? E com o tempo foram reduzidos, esse tribunal, né, foi diminuído, mas retomados no século XVI, por conta do avanço do protestantismo, né? E aí, entre as outras medidas que são criadas, né, nós falamos do Concílio de Trento, aí aparece também a criação de ordens, né, novas ordens sacerdotais, a ordem dos jesuítas, que em 1540 foi aprovada pelo Papa Paulo III, né, a criação dessa ordem dos jesuítas ou Companhia de Jesus, que tinha sido fundado pelo militar espanhol Inácio de Loyola em 1530. E este assunto sobre os jesuítas nós vamos ver na próxima aula, tá? Se Deus quiser, estaremos conversando sobre a próxima